Olá, bem-vindos ao nosso devocional diário comentado aqui do Jesus Diário. Hoje a gente vai conversar sobre uns trechos de um texto chamado A Inevitável Voz da Fé Cristã, e ele parte de Atos 4, verso 20, aquela frase forte: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A nossa conversa aqui é para tentar entender, sabe, o que esse texto diz que está por trás dessa declaração. Que convicção é essa que faz alguém falar assim, ainda mais sob pressão? O material que a gente tem aqui foca bastante em Pedro e João, né? Logo depois da cura daquele homem, quando eles são chamados lá pelas autoridades. Eles foram testemunhas oculares, viram tudo de perto com Jesus. Exato. E o interessante é como o texto aborda essa experiência deles. Não é só uma crença na cabeça, né? O que se argumenta é que esse contato direto, essa vivência com Cristo, vida, morte e ressurreição, gerou neles uma coisa quase impossível de conter. Uma fé que o texto descreve como inegociável, sabe? Corajosa. E essa frase aí, não podemos deixar de falar, seria tipo a expressão máxima disso. Uma convicção que passava por cima do medo, da prisão, de qualquer coisa. Essa ideia de ser impossível de conter é forte. O texto não diz que eles saíam procurando confusão, né? Mas que tinha um ponto onde não dava para recuar, negar o que viveram. Isso. E o texto então tira alguns princípios disso, certo? Como que ele desenvolve essa ideia? Sim, a análise que o material faz aponta algumas coisas importantes. Primeiro, que uma fé assim, genuína, na visão do texto, ela não fica só por dentro. Ela aparece nas atitudes, na fala. Segundo, que esse testemunho, o ato de contar, não seria só um dever, tipo uma obrigação. Seria mais um transbordar natural mesmo, para quem viu a glória de Cristo, como o texto coloca. Entendi. Faz sentido essa imagem do transbordar. E a questão da oposição que eles sofreram. Como o texto lida com isso? Pois é, o argumento ali é interessante. Diz que a oposição, na verdade, não só não calava essa voz, como podia até fazer ela ser ouvida mais longe. O exemplo é a própria prisão deles, que, segundo a narrativa bíblica, que o texto usa como base, acabou dando mais força para a fé de outros ali. E tem outro ponto crucial que o texto levanta: a obediência. Quando o que as autoridades mandavam batia de frente com o que eles entendiam que Deus queria, a escolha era clara. Deus primeiro. Certo. E essa palavra ousadia, que aparece tanto no texto, o que seria exatamente essa ousadia nesse contexto? Essa ousadia não é descrita como, sei lá, arrogância ou querer brigar. Seria mais uma coragem que nasce dessa certeza interna, sabe? Dessa impossibilidade de ficar quieto sobre o que se viveu. O testemunho é isso: contar, compartilhar essa experiência que mudou tudo. O foco é total na vivência. Vimos e ouvimos. É isso que impulsiona essa fala que o texto chama de inevitável. Entendi. E o material não para só na análise da história, né? Ele meio que chama a gente para refletir também. Exatamente. Ele joga umas perguntas tipo: o que será que hoje impede um testemunho assim, direto? Será que a fé que a gente vive é tão forte assim que não dá para esconder? E na hora do aperto, né? A quem a gente busca agradar mais? São perguntas que o texto joga para nossa aplicação pessoal mesmo. E ele dá alguma dica prática? Como viver isso? Sim, a sugestão é bem direta. Orar pedindo essa coragem, essa ousadia, em vez de só pedir conforto, né? Tentar compartilhar a fé com naturalidade, contando a própria história, o que cada um viu e ouviu na sua caminhada. E, bom, saber que pode ter resistência, mas não deixar isso calar a voz. O texto enfatiza pedir ajuda ao Espírito Santo para ter clareza, coragem e amor para fazer isso. O texto também se apoia em outras passagens da Bíblia para reforçar isso, né? Isso, ele cita outras passagens. Mateus 10,32, sobre confessar Cristo diante dos outros, 2 Coríntios 4,13, que tem aquela lógica do CRI, por isso falei, Atos 1,8, sobre receber poder para ser testemunha, e o Romanos 1,16, sobre não ter vergonha do Evangelho. É interessante ver como essas referências são usadas para construir a ideia de que a fé verdadeira, nessa perspectiva cristã, ela se expressa, ela não fica só guardada. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem que esse material quer deixar? Olha, juntando tudo, a mensagem central parece ser essa: a experiência real, autêntica com a fé, leva naturalmente à sua expressão. É quase que uma consequência.
O texto até fala no final que não precisa ser nenhum teólogo expert. Basta ser uma testemunha fiel daquilo que se viveu. A lógica é bem direta. Quem viu, fala. Quem foi tocado, compartilha. É entendido. É uma perspectiva bem clara sobre essa ligação entre o que se vive por dentro e o que se expressa por fora na fé. Exato. E o texto finaliza com uma frase que fica ressoando, sabe? Quase um desafio. E quando a igreja fala com ousadia, o mundo ouve com atenção. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Sobre o impacto que essa voz pode ter quando ela é assim autêntica e corajosa, como o texto descreve. Fica aí a reflexão de como isso se aplica ou não hoje em dia.